Vamos aproveitar o tempo e vamos meditar na palavra. Nós já oramos, nós já cantamos, nós já louvamos, nós já nos quebrantamos diante da presença de Deus. Estamos preparados agora para meditarmos na palavra. E eu quero convidar a todos a pegar as Escrituras Sagradas, quem trouxe, e a meditarmos numa passagem que tocou muito forte o meu coração, o Senhor colocou o meu coração, e eu peço que Deus também coloque no vosso, que é uma das orações mais lindas que o apóstolo Paulo fez. E por que será que ele fez essa oração? Que oração foi essa, afinal de contas? Nós vamos pegar as Escrituras, quem tiver então, nós vamos ler no livro de Efésios, a carta que ele escreve para essa igreja em Éfeso, no capítulo 3, nós vamos ler versículo 14 em diante. Capítulo 3, Efésios, versículo 14. Eu estou com a versão NVI, mas podem acompanhar na versão de vocês. A oração de Paulo pelos santos. Por esta razão, em outra versão está escrito, por esta causa, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Senhor nosso Deus, mais uma vez recorremos a Ti, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, queremos Te pedir, Senhor, assim como o Senhor colocou no meu coração esta passagem, esta oração do Teu Filho, do Teu servo Paulo, Senhor, agora nós lemos as Escrituras pela inspiração do Espírito Santo que inspirou o Teu Filho a escrever estas palavras, a orar estas palavras. Agora, Senhor, nós queremos Te pedir pelo mesmo Espírito Santo, nos ajude, Pai, a ministrar esta palavra e que alcance os corações, Senhor. Nós Te pedimos, Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, essa oração é uma oração muito linda. Quando Paulo faz essa oração, ele está na prisão, no mais profundo do calabouço, num chão frio, gelado, com pouquíssimos recursos de escrita, com poucos recursos, inclusive de pena, caneta, algum tipo de escrita. Meus irmãos, vocês conseguem imaginar a situação precária que esse homem estava vivendo? E ele lembra dessa igreja de Éfeso, essa igreja de Éfeso, a qual, quando ele começou essa igreja, ele chegando nesta igreja, ele encontra um lugar onde tinha tido bastante batalhas espirituais, enfrentou outros tipos, naquele lugar de Éfeso, outros tipos de sacrifícios a deuses, outros elementos que eles chamavam de deuses, e não era uma cidade qualquer, era uma cidade que era muito influente. Maiores cidades que tinha naquela época do Império Romano era a cidade de Éfeso. É como se nós comparássemos hoje, por exemplo, no Brasil, com a cidade de São Paulo.
Então imagine Paulo chegando na cidade de São Paulo e enfrentando, por exemplo, num dia, numa semana que tem aquela semana do carnaval, por exemplo, ele chega nesse ambiente, nessa situação, para enfrentar um caos. Então quando ele chega nesse lugar, uma das cidades mais importantes, que lá tinha a parte comercial, cultural e muito forte religiosamente falando, ali estava o templo famoso de Ártemis, um templo muito famoso da Diana, que era a deusa deles. E ele chega dentro desse contexto. Vocês imaginam só um homem que tinha sofrido, que tinha também surrado os cristãos, e agora ele está indo para enfrentar, não sabia muito bem o que ele ia enfrentar, mas ele estava convicto do que ele tinha e carregava no seu coração. Ele chega nesse lugar hostil, ele chega nesse ambiente cheio de deuses, ele chega nesse ambiente onde tinha um templo que todos adoravam, Ártemis e Diana, considerando umas 7 maravilhas do mundo naquela época. Meus irmãos, vocês têm ideia do que é o impacto de um homem chegando com o seu grupo, com os seus discípulos, vamos dizer assim, chegando nesse momento e falando que um tal de Jesus de Nazaré é o Cristo, é o Filho de Deus? Não é igual hoje que a gente fala de Jesus e a maioria de nós conhecemos. É um pouquinho diferente, não é verdade? Falar isso para o Império Romano, que, imagine, chegar no Império Romano dizendo, eu vim aqui falar de Jesus de Nazaré. Os homens olharam e falaram, qual? Aquele que nós colocamos na cruz e morreu? É aquele? Que vocês estão dizendo que ele ressuscitou? É esse mesmo que eu quero falar. Percebam a dificuldade, o que ele tinha que enfrentar pela frente como estrutura, paredão. Meus irmãos, logo no início aqui, quando ele fala, por essa razão ajoelho-me diante do Pai. Que razão é essa, meus irmãos? Que tipo de razão é essa? Que causa é essa? Eu quero começar perguntando para cada um de vocês que estão aqui presente hoje, para cada um de nós que estamos aqui, que razão que nós dobramos o nosso joelho? Para qual Deus nós estamos dobrando os nossos joelhos? Para que tipo de adoração nós estamos dobrando os nossos joelhos? Eu não estou falando do joelho, da perna aqui. Eu estou falando do nosso coração quebrantado. O que está fazendo nós quebrantar o nosso coração? Que tipo de causa que faz nos prostrarmos diante de Deus? Aqui nós olhando em Atos 19, nos mostra que ele começa humildemente ensinando primeiro na sinagoga. Ele ia na sinagoga onde estavam os judeus, ele começou a ensinar lá insistentemente ou persistentemente, melhor dizendo, por 3 meses eles colocaram ele para fora. Ele deixou de lado e foi ensinar então naquela escola de Tirano. Meus irmãos, o que ele enfrentou nesse período ensinando na escola de Tirano? O que estava paralelo a tudo isso? Muitos entregavam, enquanto ele pregava, eles entregavam os livros de feitiçaria, jogavam, queimavam, iam destruindo aquilo, iam quebrando as imagens, queimando em praças públicas. A cidade era tão impactada com os ourives que fabricavam imagens de Diana e se sente ameaçados por isso. Feiticeiros abandonaram seus tipos de feitiçaria, jogaram imagens fora, mas aqueles que tratavam de ouro, e aí incomodou o negócio deles. Aí mexeu com eles. Mexeu com o poder, mexeu com o dinheiro, e Paulo falava, e isso rompia os corações. Paulo não se acovardava diante disso e não se acovardou diante dessa situação. Ele segue firme como uma forma de comunidade, disciplina, ensino. Ele ora e ensina e ora. Ele sofre prisões, nós vemos aqui nessas passagens, ele sofre perseguições e muitas oposições também. Meus irmãos, nessa causa pessoal que ele abraçou agora, depois de conhecer Jesus Cristo no caminho de Damasco, quando ele ouve a voz e as vistas dele é tampada, agora ele tem uma causa, agora a causa que ele perseguia, um homem dizendo que estava morto, agora aquele homem morto que ele perseguia falou com ele ouviu a voz do morto, Jesus de Nazaré, por que você me persegue, Saulo? E ele diz, por quê? Porque quem está falando comigo?
Jesus, quem você está perseguindo? Você estava perseguindo morto, mas eu estou vivo. Agora você vai ter que sofrer as tribulações da vida, as perseguições. E está aqui um grande exemplo. Ele segue firme, ele faz o que tem que fazer, ele não busca isso por uma causa pessoal, não por fama também, e nem é por poder, nem é por dinheiro. A causa de Paulo é Cristo sendo formado no coração das pessoas. E agora, anos depois da prisão, quando ele está aqui diante dessa situação, ele escreve essa carta aos Efésios no capítulo 3, ele abre o seu coração e diz: por esta causa me coloco de joelho. Meus irmãos, vamos imaginar Paulo de joelho escrevendo para a igreja de Éfeso, uma igreja abençoada, uma igreja que foi considerada e é considerada até hoje pela teologia, a escola paulina. Dali saíram muitos e muitos discípulos, uns deles foi Tito, Filemão, Timóteo e tantos outros passaram por ali. Essa igreja foi cuidada no finalzinho por João, o Joãozinho, aquele que encostou a cabeça no colo de Jesus, ele que foi cuidar do finalzinho dessa igreja. Cadê essa igreja hoje? Não existe mais, mas hoje está escrito e nós estamos falando dela. Meus irmãos, quando ele diz: por esta causa me coloco diante de Deus de joelho, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Meus irmãos, aqui é um convite para nós sermos família de Jesus Cristo, família de Cristo nos céus e na terra. Eis aqui a família de Cristo, cada um de uma denominação diferente e todos nós falando de Jesus Cristo. Aleluia! Paulo escreve na prisão de Roma, mais ou menos no ano 60, 62 depois de Cristo. Essa igreja vivia marcada pela idolatria. O grande desafio não era apenas por fora as coisas, as idolatrias, mas o que ele mais precisava era fortalecer o homem interior, o ser humano interior. Será que hoje nós não estamos vivendo a mesma fase? Está faltando igreja para vocês irem congregar? Está faltando local para culto? Está faltando acesso à palavra? Está faltando momentos disponíveis para orarmos, para meditarmos? Não está faltando nada disso. O que está faltando é o espírito do homem, a alma do homem ser fortalecida novamente. Aleluia. Aleluia. E por isso Paulo se coloca de joelhos, postura incomum entre os judeus. Eles não se colocavam de joelhos. Até hoje eles não se colocam de joelhos. Então, quando Paulo diz, eu me coloco de joelho, ele está se rendendo, ele está mostrando toda a sua humildade. Jesus, quando estava no Getsemane, ele orou por 3 vezes, ele não só se colocou de joelho, mas como ele se prostrou. Ele colocou o rosto dele no chão, orou por 3 vezes e encontrou os discípulos, principalmente Pedro, descansando ou cochilando. E por 1 hora vocês não conseguem ficar comigo? Jesus chama atenção. Paulo não pensa nisso, mesmo na prisão, cansado, esgotado. O que ele faz? Ele se coloca de joelho por uma igreja. Meus irmãos, o Senhor está convidando nós a nos colocarmos de joelho pela igreja de Cristo na terra. Se o irmão, a irmã está aqui é porque sente um incômodo no seu coração, uma inquietação no seu coração. Essa inquietação é o Espírito Santo de Deus que colocou. Essa inquietação que está em nós é para que nós prostremos e oremos pela igreja de Cristo na terra. Nós somos a geração escolhida agora e marcada para orar, para perseverar, para persistir em proclamar o Evangelho. Mas que Evangelho? Foi ensinado um Evangelho aí, mas que Jesus foi ensinado. Vamos ensinar esse Jesus simples e puro das Escrituras Sagradas. Vamos voltar a reevangelizar aquilo que os nossos antepassados, avós começaram a fazer, que os nossos pais, nossas avós começaram a fazer. Vamos resgatar isso e trazer para essa geração de jovens que estão aqui vendo e ouvindo nós. Quando estávamos vindo para cá, eu conversando com a minha esposa no ônibus,
E olha que alegria olhar dentro de um ônibus com aproximadamente 40, 45 pessoas de todos os níveis de gerações ali dentro. Essa é uma igreja completa, com gerações completas. Essa é a conexão que Cristo quer com a sua igreja, os membros vivos, a pedra viva que Pedro citou. Nós somos a pedra viva diante de Deus, nesta edificação que está sendo feita. Aleluia. O coração do tema é a causa de Paulo, uma frase: por esta causa me ponho de joelho. Ele está falando de um coração, não um coração comum, mas é um coração que é entregue nas mãos de Deus. Meus irmãos, continuando aqui a leitura, oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com o poder por meio do Espírito Santo. Ele diz na oração: eu oro para que, com as gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito. Por que Ele pede que seja fortalecido no íntimo e que venha do alto esse fortalecimento? Porque aqui na terra a gente não encontra, nas denominações a gente não encontra. A gente não encontra no outro, a gente encontra quando vem do alto, e quando vem no alto e é manifestado em nós, nós enxergamos no outro aquilo que tem de Deus, e isso nos fortalece. Nós somos fortalecidos enquanto corpo de Cristo. E ele diz que seja fortalecido para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Aqui o assunto é mais sério. Aqui ele aprofunda, ele mergulha profundamente na oração dele. Aqui ele aprofunda não sei quantos metros de profundidade. Ele diz assim: eu oro para que vocês sejam fortalecidos do alto pelo Espírito de Deus, para que Jesus Cristo habite no vosso coração. E a pergunta para nós é: Cristo, ele só visita a sua alma? Cristo, ele só passa pela sua casa? Cristo, ele só aparece quando você precisa dele, ou ele habita, reside, mora dentro do seu coração? Diga aí para você mesmo no seu coração. Quando nós terminamos a construção de uma casa, nós vamos na prefeitura, levamos toda a documentação, todos os documentos, a parte da engenharia, entregamos aquele projeto. E aí o que nós fazemos? Pedimos o habite-se. O que significa habite-se? Você pode habitar naquela casa. Meus irmãos, minha irmã, o Senhor está nos convidando pelo seu Espírito Santo. Libera o habite-se para Jesus Cristo morar no seu coração. Ele não quer mais só fazer uma passagem, Ele não quer só mais passar de manhã quando você lembra dele, ou passar na hora do almoço, na oração. Ele não quer só passar a noite, ou a hora que você está no hospital, a hora que alguém está enfermo. Ele quer viver e habitar no íntimo do seu coração. Essa é a oração de Paulo. Mas isso só é possível mediante a fé, e a fé é um dom de Deus. Percebe que nada é nosso? Até o habite-se para liberarmos, nós precisamos da fé em Deus. Que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor redobre a nossa fé nesta tarde, que o Senhor multiplique a nossa fé, para que Jesus Cristo possa habitar no nosso coração, para que sejamos religados na videira verdadeira, para que possamos sentir, presenciar e entender que Cristo está em nós e nós estamos nele. E aqui Paulo, com a sua sabedoria, com a sua maestria, com as palavras, com essa escrita, ele tinha uma habilidade. Ele escreveu assim, fazendo duas analogias numa simples palavra e frase: estando arraigados e alicerçados em amor. Veja que o ponto é o mesmo, amor. E ele usa duas analogias: arraigados. O que é uma raiz profunda, arraigada? É isso que ele quer que nós sejamos na presença dele, enraizados, arraigados, a nossa raiz profunda, a seiva passando, alcançando a água que passa pelo fluvial. Meus irmãos, sejamos arraigados, profundos no amor que há em Cristo Jesus. E a outra analogia que ele faz é
alicerçados, voltamos para a habitação. O que é alicerce de uma casa? É toda a estrutura que quando o pedreiro, o construtor começa a fazer uma construção, demora um tempão para a gente ver as paredes levantando, não é? Até chegar no telhado, demora mais tempo na parte do alicerce do que na parte do acabamento. Jesus, quando ele veio como Cristo, veio Jesus aqui na terra, ele inicia o alicerce dele aqui na terra. E ele começa onde? Nos corações. No coração daqueles 12 apóstolos, no coração daqueles 70 discípulos e no coração daqueles 120 reunidos quando ele manda aquele fogo do céu. Línguas repartidas entre eles, dando poder para a igreja seguir avante. Ele está nos convidando nesta tarde: igreja, caminhe na terra, igreja, saia de onde você está, saia da parede, saia e caminhe. Eu não estou dizendo para ninguém sair da sua denominação, é igreja, saia, caminhe. Quando a igreja parava, o Senhor permitia que acontecesse alguma coisa em Jerusalém, para que eles saíssem e fossem para Samaria, permitia que acontecesse alguma coisa para eles subirem até os confins da terra. Acabaram no ano 70 todos os crentes judeus, a diáspora no ano 70, a igreja tinha que sair, a igreja está tendo que sair das paredes, do conforto, a igreja está tendo que caminhar na terra, nós estamos sendo convidados para caminhar na terra. E que nós sejamos então arraigados e alicerçados em amor. Vocês possam juntamente com os outros santos, não é só vocês, não é só eu, não somos só nós, existe uma igreja que caminha há 2000 anos na terra, e essa igreja não para de caminhar, não para, ela continua militando dia e noite. O que é que o Senhor quer de nós? Que nós façamos igual Paulo, oremos por esta causa, junto com os demais santos. O que é santos? É uma pessoa pura, santa? Quem aqui teria coragem de levantar a mão ou se colocar de pé e dizer: eu sou santo, eu sou santa? Só de você pensar isso, você acabou de não ser santo e santa, porque apareceu em você a vaidade, o orgulho. Eu sou digno, você acabou de desprezar o sangue de Cristo. Eu consigo, se eu for firme e fiel até a morte, herdar a coroa da vida eterna. Como assim você vai herdar a coroa, a coroa eterna se você for firme e fiel? Você não é firme nem fiel, Deus é fiel. Cristo foi fiel até a morte. Só Ele, somente Ele fez isso por nós. Então santo é o quê? Santo significa separado. Separado do mundo, separado para, no mundo, ser sal da terra e luz no mundo. Não é para vivermos uma comunidade fechada. Ser crente nesse grupinho fechado é fácil. Agora ser crente no trabalho, ser crente na faculdade, ser crente no acidente de carro, ser crente quando te ofende, ser crente no mercado, aí sim nós somos separados, para aparecer em nós, Cristo Jesus. Aí que aparece a luz de Cristo, é aí que aparece o sal que dá o tempero de Jesus Cristo. Então nós somos separados para, no mundo, sermos pequenos cristos, pequenos cristãos. Meus irmãos, e aí depois de tudo ele entra nessa parte que é linda, maravilhosa. Olha que lindo isso, ouçam. Para depois de tudo, então, compreender, agora vocês vão compreender a largura, o comprimento, a estatura e a profundidade. Será que nós conseguimos compreender qual é a largura da obra de Deus com o ser humano? Nós vamos limitar a um século, a 300 anos, a 500 anos, a 1500 anos, a 2000 anos. Nós vamos limitar no nascimento de Jesus. Nós vamos limitar quando o povo estava na Babilônia. Nós vamos limitar a largura quando Moisés saiu do Egito com aquele povo.
Nós vamos limitar quando Abraão ouviu aquela voz dizendo: saia do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Nós vamos limitar a largura quando o Senhor mandou Noé construir a arca. Nós vamos limitar a largura da obra de Deus quando aqueles dois foram expulsos do paraíso. Nós vamos limitar a obra de Deus quando Deus criou o mundo, todas as coisas, e fez um Éden, e no Éden ele fez o seu jardim. Nós vamos limitar quando ele separou a parte seca da parte molhada. Nós vamos limitar a largura de Deus quando ele colocou os luminares no céu, quando ele fez a galáxia, quando ele fez as outras galáxias. Nós vamos limitar o que de Deus? E nós estamos aí como uma areinha, como uma faísca de luz nesse mundo. O Senhor está nos convidando, por isso que Paulo orou naquele dia. Vocês creem que Paulo orou e essa oração de Paulo nos alcançou nessa tarde? Olha que poderosa essa oração. Que oração poderosa, meus irmãos. Que oração é essa para alcançar um povo 2000 anos? Será que nós entendemos o comprimento, a altura, a profundidade? Será que nós conseguimos esconder de Deus? Se eu vou nas profundezas, Ele está. Se eu vou no céu, Ele está. Se eu vou lá no mar, Ele está. Se eu me escondo dentro do meu quarto, naquele cantinho que eu gosto de orar, Ele está. Aleluia. Ele está aí dentro, meus irmãos. Ele nos fez templo e morada. Ele habita em nós. Ele reside, mora, e Ele vai morar a partir de agora para sempre. Começa agora. É aqui e agora, é eternamente, não acaba, não para, não perde, não é se eu for firme e fiel. A graça te alcançou, a graça é o suficiente, a graça basta. Ah, mas e o espinho da minha carne, e minha tribulação, a minha causa, a minha dificuldade financeira, a minha família, o meu prejuízo, e minhas coisas, a minha graça te basta. Esse mesmo Paulo, diante de uma situação na igreja de Corinto, o que ele tem que fazer? Ele tem que trazer um assunto que ele guardou por 14 anos, esse assunto. E ele não diz diretamente, ele diz: eu conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, mas eu conheço esse homem. E ele subiu até o terceiro céu, em outra versão até o paraíso, e viu coisas inefáveis, coisas inexprimíveis, coisas que não tinham como dizer. Ele disse isso para a igreja de Corinto. E ele disse que depois de ter visto isto, Satanás esbofeteava ele dia e noite com um espinho na carne. Nós não sabemos se o espinho dele era o orgulho, nós não sabemos se o espinho dele era as vistas dele, nós não sabíamos qual era, ele também não quis deixar para nós qual era. Ele disse que o inimigo esbofeteava ele dia e noite. E como ele tinha crédito, moral, algum tipo de forma de falar com o próprio Senhor Jesus Cristo, o que ele disse? Passa de mim esse espinho, tira de mim. E o que foi Jesus que disse, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Foi Jesus Cristo que falou com Paulo. Ele disse: a minha graça é o suficiente, a minha graça te basta. Porque é na sua fraqueza que eu vou te aperfeiçoar. A força de Deus está quando nós estamos fracos. Aí Ele nos aperfeiçoa e nos fortalece. Paulo está orando aqui: eu peço que vocês sejam fortalecidos no amor que há em Cristo Jesus. Aleluia. Então onde está a nossa força? Em Cristo Jesus que vem. Ele que veio com esse amor. Meus irmãos, Paulo ainda falando a respeito desta espinho e a graça, vamos prestar atenção e fazer uma reflexão aqui. Uma reflexão. Se ele subiu até o terceiro céu,
no paraíso. Viu coisas inefáveis. Não tinha como dizer, indizíveis, inexprimíveis. Ele viu, e lá a graça de Deus, a graça de Jesus Cristo bastava. Não bastava? Não tinha dor, não tinha sofrimento, não tinha fome. A graça não bastava? E quando ele queria, voltou para o corpo humano, sentiu as dores, sentiu o espinho, aí ele pediu, tira de mim, Senhor. É como se, não está escrito isso, mas é como se Jesus estivesse dizendo, sabe a graça que você sentiu lá? É a mesma, a graça te basta. Irmãos, vamos receber essa graça no nosso coração? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é o suficiente para caminharmos nesta terra. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha que convite maravilhoso. Ele ora por esse povo, ele fala que eles vão fazer parte de uma família, ele fala com esse povo que vai unir com os céus e a terra, ele ora para que nós recebemos então as gloriosas riquezas, que sejamos fortalecidos no nosso íntimo, por meio do Espírito Santo, e que seja enraigados, alicerçados no amor, mediante a fé. Ele fala nessa oração que vocês possam, junto com os demais santos, irmãos e irmãs, compreender a largura, a profundidade, compreender a altura, compreender tudo isso. Depois de vocês compreenderem, vocês conheceram o amor de Cristo. Vocês entenderam que depois de tudo isso, vocês vão conhecer o amor de Cristo. Eu tenho certeza, irmão Sérgio, eu tenho certeza, irmão Bruno, eu tenho certeza, Júnior, eu tenho certeza que tem gente aqui que ainda não entendeu qual é o amor de Cristo Jesus. Você já experimentou, mas você ainda não entendeu. Você já sentiu na tua alma, mas você não entendeu. Você já falou em línguas, mas você não entendeu. Você já viu milagres, mas você não entendeu. Você já viu coisas, você já foi até o terceiro céu, mas você não entendeu. Hoje o Senhor está esclarecendo para você qual é o entendimento de Cristo Jesus para você. Aleluia. E sem esse entendimento nós não podemos caminhar, meus irmãos. Vamos fazer como Moisés disse, Senhor, sem Tu nós não vamos caminhar. Vamos dizer a mesma coisa nesta oração de Paulo, vamos incluir, Senhor, sem entender o Seu amor, sem entender a Tua graça, nós não vamos sair daqui. Nós não vamos voltar para Londrina, você não vai voltar para sua casa. Vamos entender o que é o amor de Deus em Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Amém, Jesus. E aí você conhecendo esse amor de Cristo que excede o conhecimento lá fora da humanidade do povo, excede, eles não conseguem entender. Mas hoje o Senhor está nos esclarecendo, está trazendo luz para nós. E Ele diz, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Irmão, irmã, olhem aqui para mim. Será que algum dia nós, como vasos de Deus, nós já fomos cheios, é encher, cheios, até a tampa, até transbordar, cheios, do quê? De toda a plenitude de Deus. Essa promessa não é lá para a glória, Ele promete já. Você quer ser cheio da plenitude de Deus? Ah, mas eu sou pecador, eu sou pecadora. Eu acabei de pecar, eu pensei coisas aqui. Eu acabei de pecar, eu julguei. Eu acabei de pecar. Eu sou pecador. A graça nos basta. Glória a Deus. E por a graça ter nos alcançado, eu vou continuar pecando? Não, eu não sou mais um pecador como identidade, certo, Bruno? Agora nós somos o quê? Filhos e filhas de Deus, adotados por Jesus Cristo, que estamos num corpo que tende para o mal, que tende para o pecado. Essa é a nossa luta diária.
Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Meus irmãos, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Espera aí. Então eles estão dizendo, Paulo está orando e dizendo que é possível ele encher esses vasos com a plenitude de Deus. Ele está dizendo isso, que ele está orando e é possível, através do entendimento. Não é só da experiência, do entendimento. É possível se nós pedirmos e se nós não pedirmos. Se nós pensarmos ou se nós não pensarmos, Ele é possível fazer infinitamente mais. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Vamos voltar, qual é a largura então? Qual é a profundidade? Qual é então o comprimento? Percebe como que nós não conseguimos entender e compreender? Escapa da nossa mente. Então, ao invés de nós tentarmos descobrir quem é Deus, a sua largura, vamos deixar Ele encher nós como vasos e transbordar isso, e o outro que está do nosso lado sentir o amor de Deus que há em nós, não mais nosso, agora é o amor de Deus que está em nós, transbordado. E para que serve então o amor de Deus em nós? Para perdoar mais, para tolerar mais, para ter mais paciência, para suportar mais, para persistir mais, para fazer o que Paulo fez. Nos últimos dias de vida dele, ele não cessou de orar, de escrever e de clamar para que cuidasse das igrejas. Irmão Sérgio, eu tenho certeza que algumas noites o senhor passou orando por essa igreja. Eu tenho certeza que muitos aqui já oraram por uma determinada denominação, mas o Senhor está nos convidando a orar pela igreja de Cristo. Certo? Qual é a igreja de Cristo? Aquela que começou lá naquele dia que Jesus falou sobre esta confissão sua, Pedro, eu edificarei a minha eclésia, a minha igreja. Eclésia significa saia para fora. O povo achava que adorar a Deus era no templo, que era em Jerusalém, mas uma mulher cheia de problemas, samaritana, estrangeira, Jesus falando com ela, mostrando a vida dela, ela fala, eu vejo que o senhor é profeta. Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisinha. Profeta nessa expressão no grego ali é homem de Deus. Ela não entendeu que ele era Cristo, que ele falou de água viva, ela não tinha entendido. Está vendo como que saber quem é Jesus, conhecer Jesus nem sempre é entender? Veja que o senhor é profeta. Deixa eu aproveitar e perguntar, olha o que estava guardado no coraçãozinho daquela mulher. Os nossos antepassados dizem que adorar a Deus é aqui, nesse monte. Só que depois de Davi, lá no templo, que Salomão construiu, dizem que é lá em Jerusalém. Aonde então? Já que o senhor é profeta de Deus, homem de Deus, fala para mim onde que é. E aí ele responde algo que é para nós. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Não é nem aqui nem lá, é em espírito e é em verdade. Olha o que Deus está fazendo hoje, aqui e agora. Certo, irmão? Olha o que Deus está fazendo aqui, unindo pessoas por causa de um sangue derramado na cruz. Por causa de um sangue derramado na cruz. Ouvimos aqui hinos durante o momento que nós estávamos na orquestra, é pelo sangue. Ouvimos aqui no louvor a ceia, o pão. Hoje nós podemos participar de uma ceia, a Santa Ceia de Cristo Jesus, uma ceia espiritual. Nós estamos comendo do pão da vida e nós estamos falando do sangue derramado na cruz.
Vamos por fé participar de uma ceia. Eu tenho certeza que tem gente que não participa faz tempo. Vamos participar de uma ceia celestial, um banquete celestial, com entendimento, com graça, com amor, com retidão, com coração quebrado, com arrependimento. Eu não sou digno, mas Cristo me dignificou. Meus irmãos, acredito que é o suficiente. Olha a hora. Eu nem sei olhar a hora nesse relógio. É 5h35. 5h35. Graças nós damos ao Pai. Vamos orar? Vamos fazer como Paulo fez. Vamos nos colocar de joelho por causa desta causa. Por esta causa nos colocamos de joelho. Amém? Vamos orar a Deus.